Sabe como uma IA, tipo o ChatGPT, consegue pescar exatamente o que a gente quer dizer, mesmo quando a frase é meio confusa? Bom, não é mágica não. O segredo tem nome: atenção multicabeça. E hoje a gente vai desvendar como essa ideia de múltiplas perspectivas deu aos modelos de linguagem esse superpoder de entender o contexto. Bora lá! Então, vamos começar com uma pergunta que soa até meio filosófica. Será que uma máquina pode ter vários pontos de vista? E olha, no mundo da linguagem, isso é crucial. Pensa bem, quando a gente lê uma frase, nosso cérebro está ali, analisando gramática, significado, o tom, tudo de uma vez. A atenção multicabeça é basicamente a tentativa da IA de imitar essa nossa habilidade. E aqui a gente consegue ver a diferença na prática, de um jeito bem visual. Pensa assim, do lado esquerdo a atenção simples é como ter uma única lupa para olhar uma frase. O foco é um só. Já do lado direito, com atenção multicabeça, é como se a gente tivesse um kit inteiro de lentes. Sabe, cada uma pegando um detalhe diferente, é a gente saindo de uma visão de túnel para uma visão panorâmica. Ok, mas para a gente entender de verdade o poder de ter várias visões, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o problema. Qual é o gargalo, afinal? O que acontece quando uma IA tem um foco só? E o problema é exatamente este aqui, com um foco único. A IA cria um mapa de importância só para a frase inteira. Pega o exemplo. O robô pegou a bola e a jogou. Uma atenção simples até pode sacar que jogou é uma ação. Mas e o a? A que ele se refere? Ela pode até pegar uma relação, mas perde todas as outras. É exatamente como tentar ouvir uma orquestra inteira prestando atenção num único violino. Simplesmente não funciona. E é aí que entra a grande sacada, a genialidade da coisa toda. Em vez de forçar uma lente só a fazer todo o trabalho pesado, os pesquisadores pensaram, e se a gente desse para IA um kit completo de lentes? Uma só para focar nos verbos, outra para caçar os pronomes, uma terceira para entender o sentimento da frase. E pronto, essa é a essência da atenção multicabeça. É dar para o modelo a capacidade de analisar a mesma frase por várias perspectivas ao mesmo tempo. E a palavra-chave aqui, gente, é paralelo. Não é uma coisa depois da outra. É tudo acontecendo junto, na mesma hora. E o mais legal é ver como cada cabeça se especializa. Durante o treino, é como se cada uma desenvolvesse uma personalidade. Uma vira expert em gramática, sabe? Conectando o verbo com o sujeito. A outra vira detetive de significado, percebendo que ela, na frase, se refere à pessoa que está cansada. É essa diversidade, essa equipe de especialistas que cria uma compreensão muito mais profunda. Beleza, a ideia de ter múltiplas perspectivas é incrível. Mas como a IA faz isso na prática? Como ela consegue dividir a atenção? Bom, agora é a hora de abrir o capô e espiar a mecânica por trás disso tudo. Como o trabalho é dividido e depois reunido. A estratégia é um clássico, né? Dividir para conquistar. Em vez de encarar um quebra-cabeça gigante e super complexo de uma vez só, o modelo quebra ele em pedacinhos menores e mais fáceis, um para cada cabeça. E a vantagem disso é dupla. Primeiro, cada cabeça pode virar especialista na sua pequena tarefa. E segundo, o processo todo fica muito mais rápido, muito mais eficiente. E essa matemática aqui pode parecer complicada, mas é a chave da eficiência. Pense o seguinte, o espaço de pensamento total do modelo tem, digamos, 512 dimensões. Em vez de fazer um cálculo monstruoso nesse espaço todo, ele divide por 8 cabeças. Cada uma vai lidar com um problema bem menor, de 64 dimensões. E aqui vem a mágica. No fim das contas, o esforço computacional é quase o mesmo que seria para uma única cabeça gigante, só que com um bônus de ter 8 perspectivas diferentes. É genial! Então, o processo todo pode ser resumido em 3 passos bem simples. Primeiro, dividir. Os dados de entrada são projetados em espaços menores, um para cada cabeça. Segundo, analisar. Cada cabeça faz sua própria análise, tudo ao mesmo tempo, em paralelo. E terceiro, unir. Os resultados de todo mundo são juntados, concatenados e formam uma resposta final, unificada. Simples assim. Divide, analisa, une. Mas tá, como cada cabeça aprende a ser diferente da outra? O segredo tá aqui. Cada uma delas ganha um conjunto próprio de filtros, as matrizes de peso. Pensa nisso como se cada cabeça tivesse um cérebrozinho próprio. No começo, eles são todos aleatórios, não sabem nada. Mas conforme o modelo vai treinando, cada um desses cérebros começa a desenvolver a sua própria especialidade, o seu jeito de ver as coisas. E isso acontece simplesmente porque eles aprendem de forma independente. Ok, a gente já viu a mecânica, o dividir e unir.
Mas agora a gente chega no ponto principal. E daí? Qual é o resultado disso tudo? Por que juntar essas perspectivas é o que faz esse mecanismo ser tão poderoso? Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. No fim do dia, todas as perspectivas se juntam numa representação única. Só que essa representação final é muito mais rica e robusta. Por quê? Porque ela não veio de uma visão só, mas sim da sabedoria combinada de 8 especialistas diferentes olhando para o mesmo problema. E no final, é isso que importa. Essa combinação de visões de especialistas que dá ao modelo a capacidade de lidar com a confusão que é a linguagem humana, com as ambiguidades, o sarcasmo, todas as nuances. É literalmente a diferença entre só ler as palavras numa página e, de fato, entender a história que elas estão contando. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem interessante para o futuro, né? Hoje a gente usa esse método para entender linguagem, mas se dar múltiplas perspectivas para uma IA leva a uma compreensão tão mais profunda, o que mais ela poderia aprender a ver usando essa mesma ideia? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode muito bem definir a próxima geração de inteligência artificial.